Com o retorno de Robert Downey Jr. ao universo cinematográfico da Marvel Studios, eles vão introduzir os mutantes pela primeira vez dentro do universo Marvel. Até porque os mutantes fizeram muito sucesso na Fox com seus longas-metragens, e é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje, voltando lá atrás, em meados de 2003, para falar de X-Men 2, direção de Bryan Singer, com Hugh Jackman, Halle Berry, Famke Janssen, James Marsden, Ian McKellen, Rebecca Romijn e Patrick Stewart. Um elenco da pesada para fazer essa grande produção, depois do sucesso que foi o 1, com pouco orçamento, e agora eles têm um orçamento bem inchado para poder fazer cenas atemporais. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco nesse vídeo, lembrando que esta é apenas a minha humilde opinião de fã, de cinéfilo. Então logo mais depois da vinheta nós estamos começando então. Tudo bem para vocês? Ok? Está bem? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas e em tempo integral, e isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo as claras para não ficar nenhum tipo de mal entendido entre a gente. Tudo bem? Combinado então? X-Men 2 foi lançado em 2003 e foi um baita sucessão, um grande blockbuster com um orçamento de 110 milhões, arrecadou 407 milhões de dólares pelo mundo afora e nas plataformas de streaming. O filme começa com a invasão de Noturno, um mutante muito carismático e querido por muitos fãs dos X-Men nos quadrinhos, reformulado, adaptado para a película. Ele invade a Casa Branca num dos seus passeios turísticos para fãs e ele vai atacando a segurança com seu poder de teleporte, golpeando, nocauteando, retirando armas. Uma cena bem bacana e uma das melhores que eu já vi nos filmes de ação. Ele vai atacando, invadindo, se teleportando até chegar na sala do presidente. E na sala do presidente ele nocauteia todo a sua vasta segurança pessoal. E quando ele chega em cima dele, um rapaz atinge ele no braço, quando ele ia desferir uma facada mortal no presidente. Só que ele não faz, ele apenas finca a faca na mesa do presidente e desaparece. É aí que começa a nossa trama. Wolverine sai à procura de informações e respostas pelo seu passado. Ele vai numa represa, mas ele só olha pela superfície e não encontra nada, pois está tudo abandonado e dando a impressão de estar abandonado há muitos anos. Tem também a introdução do Homem de Gelo, que faz par romântico com a vampira, e eles estão numa espécie de feira arqueológica, onde há dinossauros, isso, aquilo, tal, e eles formam um casal nessa edição, nesse filme. E tem também Pyro, o controlador de chamas, que nos quadrinhos ele sempre foi da Irmandade dos Mutantes. Tem algumas adaptações que é feito para o cinema e até ficou legal ele como aluno da escola, impulsivo, assim como o Fogo é. E logo na sua entrada, nas primeiras cenas, o cara pede o isqueiro para ele resolve não dar. Aí o cara toma o isqueiro dele, acende o cigarro, aí ele faz o cigarro da boca dele estourar e pegar fogo em parte da sua roupa. Aí o Homem de Gelo dispara uma rajada de frio, congelando, apagando fogo, né? E Charles Xavier já entra em cena, bloqueando a mente de todo mundo, fazendo todo mundo ficar parado, imóvel. E é dali que eles ficam sabendo da invasão na Casa Branca.
onde o presidente já resolve, pensa a respeito da lei sobre os mutantes, uma lei importante de registro dos mutantes. Esse filme também é baseado numa graphic novel dos X-Men que fez muito sucesso e que eu tenho até hoje, que é Deus Cria, o Homem Mata. Que o William Stryker, que na verdade era um pastor, e ele tinha muitas implicações com o Noturno devido à sua aparência bestial, demoníaca. Fez muito sucesso nos quadrinhos e parcialmente é retratada nessa película. Só que William Stryker é uma espécie de coronel do exército norte-americano, especialista em lidar com adamantio, e ele é o responsável pela colocação de adamantio nas garras e nos ossos do Wolverine. Só que ele não se lembra direito de como isso aconteceu. Pois vamos lá. Ele volta para a escola e Tempestade, a Halle Berry, que está bem no papel também, assim como Funky Jansen, a Jean Grey, são mandadas para Boston atrás do mutante que invadiu a Casa Branca, porque o Charles Xavier não consegue rastrear ele direito, mas ele não sabe. É graças ao seu poder de teletransporte. E elas vão atrás dele para encontrá-lo pessoalmente, deixando o Wolverine responsável pela casa. Mas eles não imaginam o que vem pela frente. Magneto está preso desde o primeiro filme numa prisão feita de plástico, onde não há nada de metal. E ele recebe sempre a visita do seu amigo de longa data, que é Charles Xavier, Patrick Stewart. E sempre quando ele vai, ele leva o Scott por garantia. Entra lá, conversa um pouco, só que o William Stryker arrumou um jeito de arrancar um líquido da espinha óssea do seu próprio filho, que é um mestre mental, que é retratado de uma forma meio dura nesse filme, como um homem em estado vegetativo, mas que faz muito mal devido aos seus poderes telepáticos. E esse líquido que é retirado do seu organismo é o que controla o Magneto e faz ele relatar tudo, principalmente sobre a mansão Charles Xavier, a quem ele ajudou a construir, e o cérebro, a máquina de procura que Charles Xavier busca os mutantes pelo mundo afora. Mas é uma máquina muito engenhosa e muito produtiva, que ela não só rastreia mutantes, como ela rastreia também seres humanos. Então bora lá. William Stryker, devido à invasão na Casa Branca, tem carta branca para invadir a escola de mutantes do Charles Xavier, e ele invade. Só que quem está lá é Wolverine, que tem umas cenas atemporal dele lutando contra os guardas e dando fuga às crianças. Colossus aparece também fugindo com a maioria das crianças lá, só que eles conseguem capturar algumas delas. E na fuga, Wolverine vai com o Homem de Gelo, a Vampira e o Pyro, que até então é aluno da escola, e eles fogem para Boston, no carro do Scott. Aí lá eles se refugiam na casa do Bob Drake, que é o Homem de Gelo. E é uma cena atemporal que mostra o quanto eles não sabiam a respeito do seu filho, que achavam que ele estava numa escola especial para jovens superdotados. Aí ele mostra que a mutação dele é do gelo, ele congela o chá da sua mãe. O seu irmão mais novo observa tudo e ele é extremista. Ele tem imagens de extremista lá no computador dele, isso, aquilo. Ele dá uma fuga ali da situação e liga para a polícia, pedindo para a polícia ir lá que eles estão sendo coagidos. Não demora muito e chega toda a tropa da polícia local ali. Wolverine sai para conversar com eles lá fora, só que ele já saca suas garras devido ao seu instinto animal. Um dos policiais atira na sua testa e ele cai duro no chão, aparentemente morto. Homem de Gelo já vai deixando no chão, Vampira também, só que o Pyro não faz isso. Ele cata o seu isqueiro, aciona as chamas que ele controla, ele não gera fogo, mas ele controla a chama e joga fogo nos policiais, uma rajada de fogo intenso no policial daqui, na outra policial do outro lado, explode carros da polícia. A cena ficou muito legal na película, é um ataque desenfreado, e quando ele pensa em matar alguns policiais, Vampira toca no seu pé e absorve parcialmente o seu poder e a sua consciência, o fazendo parar com o ataque.
Aí dali eles conseguem. Só que antes disso o Wolverine tinha conseguido falar com elas, com a Jean Grey, com a Tempestade, que encontraram o Noturno e trouxeram ele junto com ela. Um Noturno com sua aparência bestial, demoníaca, assustadora, mas um cristão devoto de coração, como é retratado também nas histórias em quadrinhos. Elas conversam com ele, o pouco que reconversam com eles, acabam trazendo ele junto com elas e fazem uma parada na casa do Bob Drake para levar os outros mutantes. No que eles saem dali com o jato, o famoso Pássaro Negro dos X-Men, bem bacana, bem legal e retratado igualzinho nas histórias em quadrinhos, eles são perseguidos por dois caças que pedem para ele pousar aonde eles disserem, só que eles resistem. A arma não tem, o jato, o Pássaro Negro em si, não tem nenhum tipo de defesa, mas ele é controlado o tempo pela Tempestade, que faz cones, uma cena bem bacana de efeitos especiais dela controlando o tempo e derrubando os jatos, mas ela não, o último que ela derruba, não há tempo dele lançar dois mísseis, que a Jean Grey consegue destruir antes de atingir o jato e o outro explode bem perto do jato, estourando uma parte do jato de cima. Vampira é a primeira a se soltar e a cair em queda livre, mas o Noturno busca ela através do teleporte e volta para dentro do jato com ela abraçada a ele. E aí é que acontece, Magneto salva X-Men da morte certa, da queda certa, parando o jato em pleno ar, graças ao seu vasto poder de magnetismo, ao lado de Vampira não, Mística, que ajudou a escapar da prisão, que ela inseriu metal no organismo de um dos seguranças, né, que faziam a segurança lá, que ela buscou secretamente no governo lá onde ficava a prisão dele, quem eram os seguranças, seduziu esse segurança num bar e colocou nele, dopou ele para poder colocar metal no seu organismo. Assim que ele entra na cela do Magneto, o Magneto percebe a quantidade de metal no seu organismo, retira ela e forma 3 esferas. Com essas esferas ele estraçalha a sua prisão, que é só feita de plástico, e faz uma espécie de tampa da qual ele pisa em cima e escapa com toda a honra e glória da sua prisão. Ele se junta aos X-Men num plano de ir contra Stryker para recuperar Charles Xavier, que foi aprisionado, Ciclope também, que foi preso também, e as crianças da escola que foram usadas para testes, para fazer testes sobre elas. O roteiro é bem amarradinho, bem construído. Na época que lançou esse filme, eu tive a oportunidade de ver ele no cinema e foi muito bacana, foi bem impactante, foi atemporal. Rever personagens do qual eu li muita coisa a respeito das histórias em quadrinhos e cresci lendo histórias sobre eles, ver eles na película como se eles existissem no mundo real, foi atemporal. Se você não viu ainda, veja. Esse filme passa direto na TV a cabo, principalmente na Fox, no canal da Fox, que hoje foi comprado pela Disney, mas ainda funciona de alguma forma e de forma aleatória. Mas passa direto na TV a cabo esse filme. Se puder ver, veja. É diversão garantida para toda a família, ação, fantasia, no limite certo, na medida certa. Este é o meu primeiro trabalho literário chamado Vulgo Lobo Negro Total, da qual apenas Lobo Negro, seu filho caçula, Lobo Cinza e seus arqui-inimigos, o Cão Selvagem e o Parasita Sombra das Trevas, é que foram criados para esse novo segmento da literatura. Aqui também eu trago a origem secreta do universo Gamp, disponível na Amazon e no Clube dos Autores, no seu formato digital, e-book, e no seu livro sólido, físico. Vai lá, pessoal, dá essa força para nós, autor nacional, autônomo. E este ano ainda estarei lançando o meu terceiro trabalho literário
que está no forno, está sendo bem cuidado, redigido, adaptado para ficar melhor ao seu gosto e para que você possa se divertir também o tanto que eu me diverti em fazer ele. É isso, pessoal. A gente vai se falando. Até a próxima. Está bem?